Melo da Rádio Energia. Abel, olhando os números da partida, o Palmeiras teve mais posse, mais tudo do que o Atlético Mineiro, finalização, e no final perdeu a partida. Como explicar a boa atuação do Palmeiras em números, mas que não traduz no resultado? Boa noite. Olha, concordo naquilo que tu disseste. Acrescentaria só que depois é preciso fazer o mais importante, que é meter a bola dentro do golo e não deixar que o adversário a meta na nossa. Acho que fizemos um bom jogo até à entrada da área do nosso adversário. Acho que dominamos, controlamos, mas temos depois que cruzar mais, temos que rematar mais no golo. É verdade que o adversário, na minha opinião, nos tentou pressionar no início, mas só nos parou à frente da área e com praticamente 11 jogadores atrás da linha da bola. Mas como é que eu tenho que vos explicar que a forma como sofremos os dois golos, nós conseguimos evitar isso. Faz parte do futebol, vai acontecer. Não queríamos que acontecesse. Portanto, é estes dois aspectos. É ser mais contundente no último terço a nível de remate exterior, a nível de cruzamento, a nível de mais risco. Claro que precisamos também de criatividade, precisamos também das ações individuais dos nossos jogadores. Como disseste bem, na minha opinião, é um jogo positivo da nossa parte, mas aquilo que é importante mesmo, que é o resultado, que são os números, que são os golos. O nosso adversário foi mais eficaz, defendeu muito e com muitos e nos criou muita dificuldade. Abel, boa noite. Gustavo Soler da TMC. E foram mais de 440 dias que o Paulinho não iniciava uma partida como titular. O que você conseguiu sentir do desempenho do camisa 10 e o quanto fez falta hoje, nisso que você acabou de falar do ataque, o Ramon Sosa, que é um jogador que consegue também te dar profundidade, empurrar os zagueiros adversários para trás nesse tipo de jogo onde o adversário baixa muito as linhas? Mas são circunstâncias, os castigos, não sou eu que os dou, né? Igual há casos semelhantes, critérios diferentes. Amarelos fazem parte. Jogadores que foram às seleções e as suas seleções tiveram bom desempenho e que nós neste momento não podemos contar com eles. Lesões fazem parte, mas sinceramente não acho que tenha sido por isso. Eu acredito muito naquilo que é o desempenho coletivo da equipa, acredito muito naquilo que nós fazemos e trabalhamos todos os dias. As opções ainda não temos o elenco enxuto, não só em termos de lesões, mas também em termos de jogadores que estão a recuperar a forma, jogadores que estão castigados, jogadores que ainda não chegaram. Mas gostei do Paulinho, acho que o Paulinho fez um excelente jogo, acho que na primeira parte a grande oportunidade que nós conseguimos tocar e romper até acaba por ser dele uma finalização dentro da área. Infelizmente foi fora, como te disse. Acho que é difícil estar-te a dizer isto, mas acho que é um jogo que o domínio e os números não traduzem o resultado. Mas o futebol é assim. Parabéns ao nosso adversário, foi mais eficaz, defendeu bem e com muitos e aproveitou os dois golos que nós não fomos tão eficazes como devíamos ter sido nessas ações. Sei que eles não fizeram de propósito, mas o futebol tem disto. Oi, Abel, Silvestre da TV Gazeta, ao vivo aqui no Mesa Redonda. Professor, não deu certo a tentativa de trazer o Danilo, informação apurada por nós, de que o Palmeiras não vai redirecionar esse valor de 28 milhões de euros ou quase 30 milhões para tentar um outro jogador. Era especificamente para o Danilo. Você pode confirmar se é isso mesmo e como é que você analisou a não vinda dele? Veja bem, entendo perfeitamente a sua pergunta, mas eu tenho jogadores competentes e suficientes dentro do plantel e o que eu quero mesmo é não perder ninguém, ou se perder jogadores que a gente entenda que não nos vão fazer falta. E o que eu quero mesmo é os jogadores que estão castigados estejam disponíveis, os jogadores que foram para as seleções que voltem e os jogadores que estão lesionados que fiquem bons. Quero é ter o elenco enxuto, pronto, para ter mais opções para todas as posições que infelizmente
em função de todas estas circunstâncias. Não se sabem, não estamos na máxima força, mas a tendência é melhorar e caminhar para isso. Portanto, isso para mim é que é o mais importante, o resto é histórias para vocês lerem, fazerem, isso é que importa, são os que eu tenho, esses são os que nos vão ajudar a ganhar. Abel, boa noite. A gente sabe que a posição de goleiro depende muito da questão de confiança, né? E depois do primeiro gol, especialmente, o Carlos Miguel ele bateu no peito ali, assumindo o erro. Eu queria saber como é que foi a postura ali com vocês no vestiário e como é que você também trabalha, porque é um jogo que muda muito o contexto a partir do erro e é um jogador que vem sendo importante. Como é que você trabalha essa questão daqui para frente? E uma segunda pergunta, aproveitando, o Palmeiras, nos 2 jogos que a gente viu desde a volta da Copa do Mundo, é uma equipe que tem trabalhado muito a posse de bola, tem tocado muito a bola, jogadas de 1-2, muito jogo por dentro. Você acha que ter a volta do Vitor Roque e do Flaco Lopes, especialmente jogadores, pode completar essa sua ideia? Porque, especialmente hoje, que a gente viu muito toque de bola, mas dificuldade para incomodar, para empurrar a linha adversária para trás. Você acha que é isso que está faltando para conseguir fazer esse estilo novo de jogo funcionar melhor? Não é estilo novo de jogo. Vocês depois criam as narrativas que vocês querem. Já tive toda a equipa retranqueira, mas quando éramos equipa retranqueira, que jogadores é que tínhamos? Onde é que estão esses jogadores a jogar? Esses jogadores onde estão? Estão a jogar? Porque estavam aqui quando diziam que a equipa era retranqueira. Depois, é uma equipa que só chuta a bola para a frente. E agora, se não ganharmos, é uma equipa que só faz posse de bola. Ensinar-me a mim o que vai ser o futebol, eu sei, ensinar-me a mim o que vai ser o futebol, eu vou-te dizer, eu desde que cheguei ao Palmeiras e desde que sou treinador, nós temos 3 rotas de ataque coletivas. 3. Ou vais pelos corredores, ou vais por dentro, ou vais de virada. Há jogadores que conseguem fazer jogo interior. Há outros jogadores que não te conseguem fazer jogo interior. Diz-me os jogadores que tu tens e que eu tenho, eu digo-te como é que eu vou jogar. Eu já repeti isso muitas vezes. Agora, sim, estamos a pedir, pelas características dos jogadores que temos, Paulinho, o jogador que joga com os olhos fechados entre linhas, o Maurício, o próprio Andreas, o próprio Arias, são jogadores que têm capacidade para jogar entre linhas sem perder bola, mas também queremos profundidade. Queremos chegar ao final do jogo e ver o Piquerez com 2, 3 cruzamentos, queremos chegar ao final do jogo e ver o Giai com 2 ou 3 cruzamentos, coisa que nós não vimos. E por isso é que eu te disse, há muita margem ainda para melhorar. E eu acho que foi um jogo positivo até à zona 3, depois da zona 3 faltou esses 3 detalhes. Remates exteriores para uma equipa que defende com 10 jogadores atrás da linha da bola, cruzamentos das meias, que foi onde fizemos o golo, que acabou o cruzamento das meias, e as combinações do toque e rompe, porque uma equipa que te joga com uma linha de 5 bem fechada, à frente da área e bem compacta, quando eles acabam por ter a sorte, e em sorte deles, infelicidade nossa, não é? Porque é um lance, como disseste muito bem, acontece aos melhores do mundo, e o nosso goleiro tem todas as condições para poder ser um dos melhores goleiros brasileiros, e faz parte, ele sabe disso, e não há, no futebol não há ninguém que não erre, ele sabe que errou, foi o primeiro a assumir, mas também já nos ajudou muito. Portanto, quem anda no futebol sabe como as coisas funcionam. Quando ganhas, sabes o que é que te espera. Quando perdes, sabes o que é que te espera. Quando acertas nas substituições, sabes o que é que te espera. E quando erras, tens que assumir essa responsabilidade de perceber que este tipo de golos nós não podemos sofrer. Não foi só o primeiro, foi o primeiro e o segundo. Foram 2 golos muito consentidos e chegámos ao final, perdemos um jogo num jogo que deveríamos e que poderíamos ter ganho, se calhar para um resultado mais escasso, em função da forma de jogar do nosso adversário, mas em função, como eu te disse, daquilo que foi a eficácia do nosso adversário e da competência de defender muito e com muitos, acabou por ganhar o jogo e é assim o futebol. Boa noite, Abel. Anderson Correia do Verdazo. Você comentou que uma das coisas que faltou para a sua equipe hoje foi o arremate de fora da área, até pelas circunstâncias do jogo e posicionamento do Atlético. Uma das suas últimas mudanças foi tirar o Emiliano Martínez e o Murilo acabou tendo mais chances também de bater de fora da área. Você acredita que o Emiliano Martínez poderia ter sido uma dessas opções para o remate de fora da área? Ou qual outros fatores que levaram o Palmeiras também não conseguir arriscar tanto de fora da área? Não, o Emiliano Martínez acabou por ser sacrificado em função do resultado. O que é que eu queria? Queria um pé esquerdo ali, queria o Piquerez para nos dar uma situação de cruzamento, visto como é que surgiu o golo. Foi exatamente o que nós pensámos, foi ter ali um jogador aberto por fora
ter o Piquerez quando a bola viesse para trás para poder ter também essa arma de cruzamento. Eu não sei quantos cruzamentos que fizemos, mas seguramente fizemos muito poucos. Eu não gosto de ter tão pouco cruzamento num jogo. Acho que nós temos que ser uma equipa equilibrada em todas as ações, seja em situações de combinações interiores, seja em situações de jogo exterior. Sabemos que uma equipa, quando fecha com uma linha de 5, o jogo de virada fica mais difícil, porque uma linha de 5 ocupa-te bem a largura. Como te disse, acho que nós conseguimos empurrar e muito o nosso adversário até à zona do penalti, né? Mas não fomos capazes de um remate exterior, de uma situação mais limpa e clara para poder criar golos. Não conseguimos. Por isso, acho que há margem para nós melhorarmos, e acrescentaria o que eu te disse. Tínhamos que ter, na minha opinião, ter abusado um pouquinho mais dos cruzamentos, depois de ganhar a linha de fundo e não conseguirmos sair. Quando a bola vem para trás, podíamos ter abusado, como foi o caso do golo, de mais cruzamentos e de remates exteriores, porque é uma equipa que está praticamente com 8, 9 jogadores dentro da sua área, à espera de recuperar uma bola e fazer aquilo que fez no segundo golo, um livre, um escanteio contra nós, um alívio do nosso adversário. Não vi intenção em aliviar a bola, mas depois acabou por ser feliz num duelo, num esforço, e acabaram por ser recompensados com o 2-1. Logo após nós termos empatado o jogo foi difícil, mas há que assumir, há que aceitar, há que continuar, há que trabalhar para voltar mais forte. Abel, boa noite, tudo bem? André Neto da Rádio CBN. Eu queria voltar um pouco no Paulinho ainda, porque foi só o segundo jogo que ele começou como titular no Palmeiras. Queria saber se ele fisicamente agora já está liberado para começar, para jogar 60, 70, eventualmente 90 minutos, ou se foi mais uma questão de você não ter as 3 principais opções ali de centroavante. Também, se você puder já comentar em relação ao Flaco Lopes, se vai ter algum planejamento específico para ele de retomada agora, ou se você já conta com ele para os próximos jogos. Obrigado. Nós acho que somos a equipa que ainda falta um jogador vindo das seleções, não é? Olha, em relação ao Paulinho, vamos ter que ver como é que ele se vai sentir agora. Eu acho que agora, nos próximos 2, 3 dias, pode ser um belo barómetro para nós, perceber como é que ele se sente após os jogos. Acho que é um jogador que tem vindo a evoluir muito, com muita cautela, em função daquilo que foi o passado recente dele. Eu particularmente gostei daquilo que vi dentro de campo, da dinâmica, da forma com que ele se mostrou para o jogo, da forma como ele rompeu, tocar e romper a linha, da forma como ele finalizou. Sabemos que é um jogador que nos vai ajudar, mas vamos ver agora como é que ele vai recuperar nestes próximos 2, 3 dias, ver como é que ele vai recuperar, como é que reage o corpo dele. E depois, a partir daí, perceber, mas na minha opinião, aquilo que eu vi, eu gostei daquilo que vi durante o jogo. Foi pena ele, naquela oportunidade que teve dentro da área, não ter feito o golo. Faz parte, é continuar a trabalhar para voltar mais forte. E a outra, ele vai chegar agora segunda-feira, vai chegar amanhã, vamos ver como é que ele está, fazer uma avaliação. Mas acredito que um jogador que esteja parado apenas uma semana, que não vai perder rendimento, apesar de ele ter feito um Mundial onde não foi muito utilizado. Mas vamos ler, vamos primeiro perceber como é que ele chega, falar com ele, ver os números e perceber quais são os planos. Está bem? Abel, boa noite. Lucas Olá. Belotti, da Rádio Band News FM. Você falou um pouquinho sobre esse segundo gol, né, que para você também era evitável dentro do contexto do jogo. Queria saber de você qual foi o grande problema desse segundo gol. Logo depois de que vocês empataram o jogo, a torcida estava em cima, contra-ataque. Você acha que foi uma falha coletiva, uma falha individual de recomposição? Como é que você analisa esse segundo gol sofrido tão pouco depois de empatar? Não, eu concordo, acho que falaste na palavra certa, recomposição. Foi um livre contra nós, a nosso favor, em que a bola depois sobrou para o nosso adversário. Acho que estamos com jogadores suficientes atrás da linha da bola para fazer essa recomposição. Na minha opinião, estamos na vantagem do duelo. Infelizmente, nós não conseguimos ser eficazes nesse momento a conseguir tirar a bola. Mas, como te disse, o futebol é mesmo isto. O mesmo jogador que acabou de nos dar o empate foi o jogador que foi para o duelo. Futebol é isto, é olhar para isso, perceber o que é que podíamos ter feito. Sim, podemos ter corrido mais cedo para trás, sim, podemos ter pressionado a bola.
mas por muito que eu queira tapar todos os pontos fortes dos buracos, há uma coisa que o futebol há de ter que nunca ninguém vai conseguir eliminar, que são os erros. Isso aí, erros, não vai conseguir eliminar. Portanto, é preciso aprender com eles, perguntar o que é que eles significam para nós e perguntar o que é que nós vamos fazer da próxima vez quando estivermos nas mesmas condições que os mesmos jogadores, o que é que nós temos que fazer. Não há muito mais. Sabíamos que ia ser um jogo duro, ia ser um jogo apertado, ia ser um jogo difícil. Em condições normais este seria um jogo para ganhar com um score apertado, mas acabamos por perder um jogo que poderíamos ter ganho. Mas é assim o futebol e seguimos, não há outra forma de lidar com ele a não ser isso, com trabalho, 24 horas, daqui a 3 dias estamos a competir outra vez. Está bem?